A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Eu sou o pastor Rodrigo Carvalho, da Igreja Evangélica Nova Jerusalém, no Parque Bristo, São Paulo, capital. Deus tem uma palavra para o teu coração nesse dia de hoje. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos projetos de Deus para a sua vida. Eu sei que muitas das vezes é difícil a situação que nós estamos passando, as lutas, as provas, as dificuldades, mas para tudo isso, Deus tem um propósito na sua vida. Se lembre de Davi. Davi estava ali naquele pasto, cuidando daquelas pouquinhas ovelhas, esquecidos por todos. Até naquele dia, quando o profeta Samuel, a segunda maior autoridade de Israel, foi para ungir um rei na casa de Jessé, o seu pai. E percebam, ele estava onde? Lá no campo, cuidando das ovelhas. A sua própria família não fazia nem questão de Davi estar junto com ele na mesa, para aquele momento tão importante, onde seria ungido um rei em Israel. Talvez você possa estar aí na sua casa, como Davi, esquecido por muitas pessoas, desprezado, rejeitado, mas existe um Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que jamais vai esquecer de você, jamais vai esquecer da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Ele tem todo o controle na palma de suas mãos. Eu sei que muitas das vezes a gente fica preocupado, angustiado, como é que vai ser o amanhã, como é que vai ser o hoje, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Não se preocupe, descanse no Senhor, acalme o seu coração. Ele vai te ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. E naquele momento, quando o profeta Samuel vai ungir a Davi como rei, o que acontece? Ele manda chamar todos os filhos de Jessé. E Deus faz o quê? O profeta se lembrar que ainda tinha mais um para ser escolhido, que nenhum daqueles filhos de Jessé fazia parte dos planos de Deus. E Davi foi ungido a rei. E nenhum deles pôde se sentar à mesa enquanto Davi não chegasse naquele exato momento. É assim que Deus vai fazer na minha e na sua vida. No momento importante, no momento que Deus achar que nós estamos preparados, Ele vai entregar a nossa vitória, a nossa bênção em nossas mãos. Nós não precisamos se desesperar, se angustiar, porque o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Percebam que depois que Davi foi ungido a rei, começaram grandes lutas, grandes provas. Logo o primeiro desafio dele foi o quê? Enfrentar os seus irmãos. Porque dentro de casa ele era rejeitado pela sua própria família. E ele conseguiu vencer esse obstáculo. Depois veio o gigante Golias, quase 3 metros de altura. Nenhum daquele povo de Israel, nenhum dos guerreiros tiveram coragem de enfrentar aquele gigante que durante 40 dias enfrentava o exército de Israel, zombando do povo escolhido de Deus. E Deus escolheu quem? Davi, aquele jovem rejeitado pela sua família, por muitas pessoas, para enfrentar aquele gigante. Um jovem. E ele conseguiu vencer essa batalha. Depois dessa batalha, meus irmãos, começaram a se levantar outras batalhas sobre a vida de Davi. Muitas das vezes ele foi perseguido pelo rei Saul, aquele que ele ajudou, que ele matou Golias e recebeu a sua bênção, a sua vitória, mas quem saiu, como que eu posso dizer para vocês, quem saiu vitorioso foi Saul. Por quê? Porque ele iria morrer, iria perder o trono para os filisteus, mas Deus usou Davi. E depois, quem se levanta contra Davi? Justamente o rei Saul. Muitas das vezes a gente não entende por que essa prova, por que essa luta, por que nós estamos passando tantas provas assim. Mas Deus lá na frente vai explicar para cada um de nós todo esse processo. Por que nós estamos passando pela... Muitas pessoas estão passando por depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Por quê? Porque nós precisamos enfrentar todas essas dificuldades, todas essas lutas. Deus permitiu o quê? A medicina para nos ajudar. Então vamos correr atrás, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo. Vamos levantar um clamor a Ele. E Ele vai poder nos curar, nos fortalecer, nos ajudar contra todas essas lutas, contra todas essas provas que nós estamos passando. Não desanime, acredite em Deus e a sua vida vai mudar.
Depois, meus irmãos, Davi passou por todas essas lutas, por todas essas provas. Você acha que ele não sentiu medo? Não sentiu crises e mais crises de identidade consigo mesmo? Perguntando para ele mesmo: será que Deus me esqueceu? Será que Deus não está vendo todo esse processo que eu estou passando? Agora eu já enfrentei a minha família, já enfrentei o gigante Golias, agora eu tenho um exército inteiro que eu ajudei a defender, agora o próprio exército está querendo acabar comigo. Já pararam para pensar? Quantas das vezes Davi não ficou lá angustiado naquele canto, preocupado com o que vai acontecer, o que vai ser do amanhã dele, mas em todos os momentos o Senhor Jesus Cristo deu vitória para Davi. Perceba que em alguns momentos da trajetória de Davi, Deus permitiu que ele ficasse praticamente que invisível. Ah, Rodrigo, mas como é que você está falando isso para mim? Sim, leiam a Bíblia. Vocês vão perceber que Davi, por muitas vezes, entrou no meio de todo aquele exército do povo de Israel e fez prova com o próprio Saul. Ele entrou na tenda de Saul e conseguiu pegar alguns objetos de Saul, só para falar para o rei Saul: olha, Saul, por que você está me perseguindo? Eu tive a oportunidade de te matar, mas não, eu preferi te fazer o bem, porque você é ungido, escolhido do Senhor. E olha só, Davi passou pelo meio daquele exército, entrou na barraca que deveria ser a barraca mais protegida daquele tempo, porque havia todo um exército de guarda, de manhã, à tarde e à noite. Aqueles que estavam guardando a barraca de Saul, eles não dormiam, só trocavam de guarda. E Davi, instruído por Deus, passou pelo meio daquele exército sem que eles nem percebessem que Davi estava ali, e entrou naquela barraca, pegou os objetos de Saul, só para mostrar a fidelidade dele para com Deus e para com Saul. Muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos passar por situações adversas onde a gente vai ter que o quê? Pedir a direção de Deus, como a gente entrar naquela situação e como a gente sair daquela situação. Se a gente ficar só vendo as dificuldades, só vendo os problemas, a gente não vai conseguir ir para frente. Mas se a gente conseguir, meus irmãos, colocar nossa cabeça no lugar e acreditar que Jesus vai mudar a nossa situação, nós vamos conseguir enfrentar todos os nossos medos, todas as nossas angústias, todas as nossas síndromes, tudo isso, nós vamos lançar nossas ansiedades ao Senhor Jesus Cristo. E Ele tudo vai fazer por mim e por você. Acredite em Deus. E depois, como terminou essa história toda? Davi, no tempo que Deus achou que ele estava pronto, Deus preparou Davi para se tornar rei de todo aquele povo de Israel. E vocês acham que a luta e a prova sobre a vida de Davi parou por aí? Não, meus irmãos. Davi passou por muitos e muitos processos, mesmo ele sendo rei de Israel. Muitas das vezes tinham pessoas querendo apedrejar Davi, querendo matar Davi. Seu próprio filho Absalão tentou matar Davi. Quantas das vezes aconteceu isso? Davi pecou, Davi errou, mas, meus irmãos, Deus escolheu Davi para ser o segundo maior rei de Israel. Porque o nosso primeiro rei, meus irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reina hoje e para todo sempre. E por isso, meus irmãos, que nós temos que se alegrar, porque em todos os momentos Deus vai dar vitória para mim e para você. Davi, meus irmãos, cometeu erros, falhas, passou por medos, angústias, tantas e tantas coisas, mas em todos os momentos o Senhor Jesus Cristo era na vida de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Já parou para pensar? Hoje, eu e você, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, na presença do Senhor, nós estamos aí para mudar o mundo, para melhor, para fazer com que pessoas que não têm expectativa nenhuma de vida passem a ter expectativa de vida. Tem esperanças que amanhã será um dia melhor para cada um deles. Que você possa receber essa palavra no teu coração. Não desista dos teus sonhos, não desista dos teus projetos, porque maior é o Deus da promessa na minha e na sua vida. Se você gostou desse vídeo,